Só, pronto aí, ó. Fazer silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virando para frente e prestar atenção aqui. Parceiro, pra dar Sentar na live? igual aquela mulher lá, quem aluga a bunda tem que sentar. Você acredita que a mulher lá embaixo Soltou essa. A Juliana. qual foi o nome da mulher? Eu posso sentar aí, ó. Professor, se você alugar a bunda, você senta? Hoje não, obrigado. Mas vamos lá. Eu havia passado questões aí na última aula. Eu comecei a explicar ou não? Foram na 15. Na 15? Não, foram na 13. 13? Na 3? Você passou no teste. Então, vamos lá. Qual que nós paramos? 13 ou 3? 3. Quantas perguntas? 15. É 15? Peraí que a gente tá. Mariana já voltou. Não, tem duas lá que acabaram de chegar. Lá e a outra. Mas, vamos. Qual que é a pergunta? A 3 ou a 4? 4. A 3 já respondi. A 4. Diferencie ginosiologia de epistemologia. Gnosiologia e epistemologia. Você entendeu agora? Logia é sempre o quê? Ciência é o estudo de alguma coisa. De conhecer. E nós é conhecimento. Então, gnosiologia é o estudo do conhecimento. A grande preocupação dos filósofos modernos era com a questão do conhecimento. Como nós conhecemos? Nós conhecemos graças aos sentidos ou graças à razão? É a briga. Para os empiristas, os sentidos. Para os racionalistas, a razão. Epistemologia. Logia é sempre estudo. Episteme em grego é ciência. Então a grande preocupação dos filósofos modernos é com a questão do conhecimento. Qual que é o princípio, a origem e a fonte do conhecimento? A razão ou a experiência? E quais são os fundamentos, as bases e o método para o desenvolvimento da ciência? Então o estudo do conhecimento e o estudo da ciência. Essas são as duas grandes preocupações dos filósofos modernos. Com a questão do conhecimento, com a questão da ciência. Próxima questão. Diferença racionalismo, empirismo e apriorismo de sentido. Apriorismo kantiano. O racionalismo é uma corrente filosófica que diz que nós conhecemos graças à razão. Ele se opõe ao empirismo. O empirismo é uma escola filosófica que diz que nós conhecemos graças a quê? Experiência sensível.
Ou seja, graças aos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Alguém viu o ventilador? Ia falar mais caro lá. E nós temos o apriorismo Nossa, kantiano. pegou da... Tem uma coisa mesmo. Nós vamos chegar lá. Para vocês, nós conhecemos graças à razão ou graças aos sentidos? Sentidos? Mas os sentidos nos enganam. Você nunca se engana com a visão? Nunca? Você nunca viu alguma coisa, achou que era uma coisa e era outra? Professor, a razão Não, a razão é contra a fé. É um processo diferente de conhecimento. A fé é acreditar naquilo que não se vê. Agora vamos arrumar uma briga. Você vê? O que você vê com a fé? A fé é uma aposta. A fé, vai dizer Pascal, que é uma aposta, né? Aposta por quê? Uma cena ou Eu tenho fé que porque você ainda não está vendo. Se você vê ela, você vai ter a experiência da cerveja gelada. Ou pior que ela não sai. Agora você todo ano. Pensando nela, você está usando a sua razão para pensar na cerveja gelada. Então são formas aí de processamento diferente. Já a fé é acreditar naquilo que não se vê, naquilo que não se pode tocar. Por isso é completamente equivocado o que fazem as religiões: tentar provar cientificamente a existência de Deus. Porque se for possível provar que Deus existe, não será mais necessário a fé. O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar o seguinte: existem 3 virtudes que ele chama de teologal. Quais são as 3 virtudes teologais? Fé, esperança e amor. Essas 3 virtudes, 2 delas vão desaparecer quando a gente morrer. Por quê? E quais? Aí Paulo fala: a esperança e a fé desaparecerão depois da morte. Vai ficar só o amor. Por que vai desaparecer depois da morte a fé e a esperança? Porque não vai ser preciso mais fé. Você vai ver Deus face a face. Fé só é necessária quando não é possível ver, quando não é possível tocar, quando não é possível ter certeza. E a esperança? A esperança vai desaparecer por quê? Porque o objeto da nossa esperança é a salvação. Depois que você for salvo, você não vai precisar esperar mais nada, porque você já alcançou aquilo que você tanto esperou. Agora, o amor, esse nunca acaba. Professor, então nós podemos concluir, porque assim como diz lá em Hebreus 11:1, a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Vai, pastor! Exatamente. Não é possível ver e experimentar com sentidos o objeto da fé. O objeto da fé é aquilo que está para além de qualquer sensação. Então, o Tonhão estava na igreja ontem, aprendeu direitinho a lição, né, Tonhão? O Tonhão postou tomando coca na igreja ontem. Você está tocando na igreja? Você toca pra quem lá na igreja? Professor, Oi? vamos conversar aqui. Hã? Outra conversa aqui. Tá ligado? Mas fala da Simone. Você poderia pagar lá, por favor? Nós vamos ter um bagulho aí. Fala da... Agora você vai ser processado. Eu tenho experiência com isso. Olha. Pessoal, vamos lá. Sentar cada um nos seus lugares aí. Pode ir.
Assim são ideias inatas. Não, mas terminar aqui. Racionalismo. Vamos ouvir. Vamos lá. Então, continuando. O racionalismo diz que nós conhecemos graças à razão. O empirismo diz que nós conhecemos graças à experiência sensível. O apriorismo kantiano vai dizer que nós conhecemos tanto graças à razão quanto graças aos sentidos. Por quê? Não é antes. Não, ambos. Ah, ambos, sim. Não é ambos. Duas coisas são a priori. Ou seja, nós nascemos com duas faculdades. Duas faculdades que nós nascemos. Quais são elas? A faculdade da sensibilidade e do entendimento. E também tem Então, pronto. Gente. Quando a gente nasce, a gente não nasce com ideia alguma. Todas as ideias vêm da experiência sensível. Mas nós já nascemos com os 5 sentidos. Nós já nascemos com a visão, a audição, tato, palatário. Então nós já nascemos com a faculdade da sensibilidade, que nos permite ter a experiência sensível. E nós nascemos com o cérebro, com a razão, com o entendimento. O entendimento permite a gente entender o mundo à nossa volta. Então, para o apriorismo kantiano, a sensibilidade, a faculdade da sensibilidade, é a experiência sensível, são os sentidos. Faz com que a gente capte os dados e as informações da realidade. Então, os sentidos captam os dados e informações e enviam para a razão, para o entendimento. A razão e o entendimento processam esses dados e essas informações e transformam elas em conhecimento. Então, os sentidos fornecem dados e informações para o entendimento. O entendimento processa os dados e informações e transforma isso em conhecimento. Então, esse é o apriorismo kantiano. De Immanuel Kant. Então, ele vai fazer o que aqui? Isso é uma síntese entre racionalismo e empirismo. Olha aquela ali. É a culpa da Vitória. Vai, pode ir. Vai lá pegar aí. Então, para o apriorismo, nós conhecemos tanto graças à razão quanto graças aos sentidos. Tempo de vocês, bem. Próxima questão. Cara, se pede derrubar lá. Que isso? Derrubou a live? As palavras chulas. Eu nem sei. Daqui a pouco o Zoom que vai derrubar. Vocês estão xingando aí, seus lugares? É 7? Coisa horrorosa, me achando que meu ouvido é privado. Meu Deus. Que isso, Tony? Pronto, continuando. Próxima. São ideias inatas. O inatismo é uma corrente filosófica que diz que existem ideias inatas. O que são ideias inatas? Ideias que nós nascemos com elas. Foi ele que falou, não foi? Então, para os inatistas, algumas ideias nós nascemos com elas. Para os empiristas, não existem ideias inatas. E para vocês, existem ou não ideias inatas? A gente nasce com alguma ideia ou não? Não? Todas as ideias vêm da experiência sensível dos sentidos? Sentido não. Aí depois minha mãe Da razão? Mas como é que a razão produz isso sem os sentidos?
Para os inatistas, algumas ideias são inatas. Por exemplo, uma ideia que é inata: Deus. Nós nascemos com ela. Para eles, nós nascemos com a ideia de Deus na nossa alma. O próprio Deus teria colocado essa ideia na nossa alma ao nascer, para que depois nós pudéssemos procurá-lo. Tipo assim, como se eu estava protesto. Por que não é uma ideia que vem dos sentidos de Deus? Porque ninguém nunca viu. Ninguém nunca ouviu, nunca tocou, nunca sentiu o cheiro ou o sabor de Deus. Quando alguém fala que viu a Deus, como que é Deus? Por isso que Deus proíbe fazer imagem na Bíblia. Por quê? Porque ninguém nunca viu a Deus. Quando alguém conversa com Deus na Bíblia, nunca é uma conversa com som. Por quê? Porque a pessoa conversa com Deus, quem está do lado não ouve. O profeta que conversa com Deus, Moisés vai para o monte, o povo escutava a voz de Deus? Não. Então Deus falava com Moisés de uma outra forma que não pelo ouvido, ou pela boca. Ah, Deus me tocou. Que forma que foi esse toque de Deus? Como é que Deus te tocou? Um toque no dedo? Como é que é isso? Deus tem dedo? Deus tem dedo, tem mão. Se tem mão, ele pode dar mão fazer imagem. Porque aí ele tem características humanas. Então isso é uma analogia, uma linguagem simbólica para se referir a Deus. Sim, são metáforas. Então a ideia de Deus, ela é inata, nós nascemos com ela. Quem colocou essa ideia na nossa alma foi Ele mesmo, para que depois nós pudéssemos procurar. E não é possível ter experiência sensível de Deus. Como é que é o sabor de Deus? Alguém já sentiu o sabor de Deus? O cheiro, qual que é o perfume que Deus usa? Não tem essas experiências sensíveis. Então, é uma ideia inata, porque não vem da experiência sensível. Se não vem dos sentidos, como que a gente inventou essa ideia? Do nada? Não. Essa ideia já estava com a gente, no nosso íntimo, desde o nosso nascimento, para os natistas. Aí os impíos vão falar, não, a ideia de Deus foi alguém que te ensinou. Aí os natistas falam, peraí, tudo bem, vamos conceder isso. Alguém ensinou o que é Deus, mas alguém ensinou a pessoa, tá alguém. Então vou voltar no começo, os primeiros seres humanos, que não teve ninguém antes deles, quem que ensinou para eles? Seria o próprio Deus, colocou na alma do ser humano isso, e ensinou não através dos sentidos. Não foi Deus apareceu ou falou com som. Mas se foi Adão e Eva, lá fala que Deus passeava no jardim com eles. É uma linguagem figurada. Não, mas você tá na Bíblia. Sim, mas a Bíblia usa o tempo todo uma linguagem figurada. Você pegar o Cântico dos Cânticos, fala. O Cântico dos Cânticos é um livro pornográfico. Então quem fala que Moisés... É literal? Então, Será que ali, porque fala que a mulher representa o povo de Deus. E o amante, o amor, né? Aí os seus seios, não sei o que lá. Pode ir lá no Cântico dos Cânticos. Aquilo é literal? Deus está fazendo amor com o povo daquele jeito que está falando ali? Não, mas em algumas questões. Porque então quando fala que Moisés falava face a face com Deus, não existia. Então, mas aí esse face a face é figurado. Porque senão, se fosse face a face, literalmente, podia se fazer uma representação, porque ele viu Deus. Não, sim, tá certo. Porque fala que... Por que Deus proíbe? O primeiro mandamento, quem recebe é Moisés. Por que Deus proíbe fazer imagem? Porque ninguém nunca viu a Deus. E é impossível ver a Deus e permanecer vivo. É o que a Escritura fala. Mas voltando à parte do Wesley, não ia lá Então, esse andar, quando você faz isso, isso é uma visão antropomórfica de Deus. Porque Deus não pode ter essas características. Se Deus é onipresente, Ele não anda, Ele só está. Mas se a Bíblia fala que Ele passeava... Então, aí é o que eu estou te falando. Aí é a linguagem figurada. A Bíblia, a maior parte dela não é literal. A interpretação de muitos é literal. E aqui é uma forma errada de interpretar. Filon de Alexandria, por exemplo, um judeu, antes do cristianismo, ele falava sobre isso.
da forma alegórica que é escrita o texto bíblico, e você não pode levar lá ao pé da letra. Ali está sendo transmitida uma mensagem que não pode ser interpretada de forma literal, porque senão você transforma Deus num ser antropomórfico. O que é isso? Antropos, humano, morphos, forma. Um Deus com forma humana. E Deus não tem forma humana. Mas se Jesus é Deus, como que... Sim, aí Deus se encarna. Deus, ser supremo, se faz homem e habitou entre nós. Ele é 100% homem e 100% Deus. Sim, aí nós temos. Mas Deus não poderia andar, passear lá com Adão e Eva. Não, nós temos um Deus se encarnando, um Deus feito homem. Jesus sim, esse era possível ter experiência sensível dele. Mas lá em João capítulo 1, no início era o E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém. Lá no começo fala, haja o que? O verbo. Lá já é o verbo. E a palavra de Deus, É o verbo. lá desde o início, ela se faz carne, até então era só uma palavra. Ela não tinha carne, por isso não tinha pernas. Verdade. Entende? Mas ele já habitava no meio. Mas era espírito e não É espírito, Olha, Espírito é uma coisa totalmente diferente do que é o corpo material. Por isso, quando fala que Deus tem asas, vários trechos falam que Deus tem asas. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Então Deus tem asas, Deus é um passarinho, então? Né? Deus desce através do Espírito Santo, uma pomba. Deus é uma pomba. Entendeu? Aí é a linguagem figurada da Deus. Não é literal. Na maior parte do tempo não é literal. Algumas coisas são. Jesus é literal, porque é Deus feito homem para o cristianismo. É um Deus que se encarnou. O Pai, né, fez com que o seu filho se encarnasse, tomasse de uma mulher a carne, para que assim ele pudesse viver entre meus homens e através do seu sacrifício salvasse a humanidade. Tá acabando a bateria. Acabar antes que acabe, né? Deixa eu ver quanto tá aqui. Agora vai 18, acho que não dá pra terminar. Quantas horas? Caiu, pessoal. Caiu? Aí, o engajamento. Então, toda essa questão aí, né? Então o senhor tira esse bloco que Deus não aponta. Eu estou falando que você não pode interpretar a escritura como, né, a todo momento de forma literal. Porque várias, aí há até divergências, por exemplo. Não sei de qual denominação você é, mas os testemunhos de Jeová não acreditam, por exemplo, que Jesus é Deus. E nem acredita que o Espírito Santo também é Deus. Vai? Vai, pergunta? Você é ateu? Não, você é Não, sou católico. agnóstico. Não, é porque no seu... Na ficha dele lá no negócio Na ficha você é dele. católico. Cadê, pô? Não, eu fui seminarista, dei pra ser padre. Eu dei pra ser padre. Aí, no seminário, Aí depois você tentou ser pastor. não, eu estudo até hoje, eu dou aula de religião, né? Mas no ensino religioso a gente trabalha com diversidade religiosa. Então você tem que trabalhar todas as religiões. E é uma coisa que eu estudo, que eu leio, né? Eu não gosto de você, não. Você fala de macumba. Então, o Miguel, ele grilou comigo de bobeira, porque ele achou que eu dei uma má resposta nele. Na verdade, não. Eu tentei complementar o que ele tinha falado. Ele está falando das religiões de matriz africana. Aí eu falei de um orixá, e ele falou do orixá. Ah, falei de Nanã. Falei de Nanã, porque Nanã é um orixá do mar, na mitologia Yorubá, que é a mitologia africana. Aí ele falou, não, não. Ela é da sabedoria. Aí eu falei, peraí, eu estudo isso há mais de 20 anos. Ela é também da sabedoria, mas uma coisa não é Ele estava esperando dias para zoar seu quarto.
Meu quarto? Seu quarto só tem É o rei Ninguém pode discutir com você, porque você conhece muito das coisas. Não, eu estudo pra caralho, isso é. Eu gosto de ler, estudar muito, sabe? Isso é verdade. E respeito todas as crenças, inclusive trabalho com isso religioso. E é nesse sentido que o problema é muitas vezes as pessoas que tentam ou acham, interpretam que eu estou muito com elas. Igual eu já tive uma função na Laia, a galera achou que eu tava. Eu não tô puto com ela. É que nem agora tava achando que a gente tava discutindo. Eu tô colocando que eu já li sobre o assunto, entendeu? As visões. Pensei que ia falar. É minha, porque eu atualmente sou agnóstico. Eu não sei se existe ou não existe Deus. Não tenho certeza. Eu estudo, gosto de ler para poder aprender, mas a fé que eu tinha quando era seminarista, eu não tenho mais hoje. Hoje eu tenho mais dúvida do que fé. Não acho que não existe. Eu não sei se existe ou não. E se ele existe, como é que ele é? Todas as versões. Tem várias religiões. E cada religião tem uma visão diferente sobre ele. Dentro os Jeová tem uma visão, os judeus têm outra, os muçulmanos têm outra, são todos monoteicistas. Você tem um único Deus. Qual que é a versão certa? Cada um deles tem uma interpretação diferente sobre os textos. Para os judeus, por exemplo, Jesus não foi o Filho de Deus encarnado. Foi talvez um profeta a mais. Professor, você gosta de postar história? História? Não, Store. Ah, histórias? É que ele viu os negócios dele e ficou muito emocionado. Professor, Na verdade, eu só reproduzo o que me mandaram lá. Eu só printei e repostei. você acha certa essa atitude? O quê? Do Tonhão falar isso? Falar o quê? Do repositório? E falar que gosta do senhor? Você acha isso? Eu acho que não tem problema, né? Gostava, você não pode Até gostar. porque quando eu faço. Bora nesse quadro. Eu tô fazendo isso na sala de aula. Quando eu tô aqui, eu posto a live da aula que eu tô dando. Ô, pode falar que essa live vai pegar 1 milhão de views hoje, viu? Vai ficar famoso, tá? Eu vou estar assistindo. Na verdade, chegou da meia hoje, né? Hoje eu fui chamado na sala do ódio. Até decorei sua Ela vai rotina. reclamar de mim. Até decorei sua rotina de stories. Acorda, posta um texto, Ela apanhou, rapaz. faz live com todas as aulas. Nem todos, porque às vezes o celular com a bateria, né? É, Mas você vai toma um fazer? cafezinho, vai lá. Se tiver bateria, eu faço. Vai lá no E se IFM. não for, ela repetir também, Vai né? no IFM, dá uma passeadinha. Na Pois é, floresta. mas cada sala tem discussões diferentes. Igual essa aqui, descambou pra outra coisa totalmente diferente. Era Passeada na passada, floresta né? lá. Eu não Foi- assistiria sua live. Foi 4 aulas hoje. Todas com as mesmas matérias. Mas nenhuma delas Mas se eu vou complementa a aula do mesmo. Porque é interação, né? Mas é bom só vai assistir a live. Ah, mas dependendo da discussão que surge, aí eu falo sobre outros assuntos, entendeu? Aqui, por exemplo, eu falando de religião, de caso de Bíblia, né, da visão. E os autores têm sobre, por exemplo, os 2 primeiros livros da Bíblia. São mais, eles entendem, uma parte dos estudiosos, teólogos atuais, eles entendem esses 2 primeiros livros não como literal, mas como uma espécie de mitos. Não é porque é mentira. Mito não quer dizer mentira. Hoje colocaram isso na nossa cabeça, mas é uma verdade alegórica. Não é uma verdade literal. Por isso que tem cristão, por exemplo, que acredita no Big Bang. Agora tem cristão que não acredita no Big Bang. A igreja católica acredita, as igrejas protestantes acreditam, luterana acredita no Big Bang, calvinistas, boa parte dos calvinistas acreditam. Professor, Então,
Para eles, Deus seria uma espécie de design inteligente. Ele que pensou o universo se desenvolveu dessa forma. Ele o criou, ele estava no start do Big Bang. Já estava projetado por ele desde o princípio. Não necessariamente porque eles não entendem a Bíblia como uma verdade literal, entendeu? Mas aí também eles entendem porque a verdade para a gente como cristão deveria ser a base do modo de viver. Daí teria que ser a base. Sim, mas aí eles já estão numa outra esfera. Isso aí era a interpretação, mas nem no cristianismo primitivo era. No cristianismo primitivo nem tinha. Ô professor, O cânon era estabelecido no ano 100 depois de Cristo. 90, 100 ali, o cânon dos livros sagrados. Havia uma discussão sobre quais seriam os textos sagrados. Entre os judeus, por exemplo, um grupo aceitou uma versão com 46 livros. Outro grupo não aceitou 7 livros. E aí ficou com 39. Não tinha divergência. Qual que são os livros sagrados? Mas é comprovado já que a Bíblia ela não foi criada, não foi usada. Na Torá mesmo, fala que Jesus fala que ele é profeta. Eu conheço bem disso que eu estudo. A Bíblia tem 8.000 palavras. Dessas 8.000, cerca de 5.000 conseguiram ser traduzidas. 3.000 palavras que constam na Bíblia, não se sabe a tradução, o significado. Portanto, há o quê? Uma extrapolação. Quando você vai fazer a tradução, há lacunas porque essas palavras não sabem o significado. Aí eles preenchem com palavras para que faça desse sentido. Isso aí você pode perguntar para qualquer teólogo que conhece hebraico, aramaico, que é a língua no qual Deus foi. Que conhece o Rodrigo Silva. Pode perguntar. Ele não aborda esse tema, porque o Rodrigo Silva ele é meio problemático. Ele não sabe como ele se posiciona ali nesse sentido. Ele levou a galera que defende a Terra jovem, né, que a Terra tem 6.000 anos, e depois ele tentou se afastar dessa galera. Ele não sabe onde que ele fica ali. Se ele é um criacionista literal da Terra jovem, da Terra de 6.000 anos, essa Terra que é de acordo com o texto bíblico, com o Gênesis lá, Adão e Eva, o jeitinho que está escrito. Ele não sabe se ele fica. O Rodrigo da Silva. Rodrigo Silva, né? Eu acompanho, não sei se você acompanha também ele. Ele foi nesse podcast aí, Flow, né? Essa discussão, ele levou uma galera problemática. E depois ele tentou distanciar, porque os caras começaram a defender coisas absurdas. Um dos caras que ele levou, por exemplo, disse que os dinossauros estavam na arca e que o dinossauro não tem milhões de anos. Os dinossauros, na verdade, eles são bem recentes. E o tiranossauro não era carnívoro, porque achou vegetais dentro de um fóssil de tiranossauro. Ué, mas ele come animal herbívoro? Claro que vai ter vegetal, porque o animal herbívoro comeu comida vegetal. Então, as coisas bem sem lógica, sabe? Ele fez uma arca de Noé que tinha uma região refrigerada lá para os dinossauros, separada, para os dinossauros não comer. Não tem, sabe? Um monte de mel aí, um monte de coisa complicada. E o próprio Rodrigo Silva, ele não se posiciona de forma muito clara nesse aspecto. Então eu conheço, eu estudo isso há mais de 20 anos. Eu me converti e comecei a estudar isso pra caralho, inclusive me lembro do seminário, em 1999. Eu tenho 24 anos. E esse é o objeto de estudo, viu? E não desesperei. Quem acredita? Mas mostra mesmo que esse estudo que eu leio. E por que eu deixei de acreditar de forma enfática? Não sei. Se há Deus, se há, como é que ele é? Qual que é a versão verdadeira? Porque dentro do próprio cristianismo há mais de 100.000 denominações diferentes. Qual delas é a interpretação correta? Mas isso é porque
Botou na cabeça que a Bíblia está em falta parte. Não, falta partes. Porque é uma coisa concreta, Falta né? palavras. Científica, não é? É que você busca uma coisa científica concreta. Não, mas é uma coisa que não dá pra provar cientificamente, é fé. Mas aí você busca. É uma aposta. Tem um kicker, que é o autor, ele fala que é você se pular no abismo, acreditar que Deus vai te amparar. Igual, ontem a gente falava com a Fernanda, ela é formada com você também. Ela também é agnóstica. Ela estava explicando que o agnóstico... Isso ateu, o ateu que defende Deus não existe. Pra mim, não Esse existe. é um termo geral, né? Ela falou que os agnósticos defendem, a gente tem acredita num ser superior, né? Que não tem criador, mas fala que também que acredita não pela comprovação científica, que vai pode isso é um termo geral. O ser transcendente não tem como comprovar cientificamente. É uma questão de fé. Mas eu estudo, porque eu quero conhecer. Eu não quero que me iludam, me enganem ou me manipulem, sabe, na minha crença. Eu quero. Você não quer saber nada. Eu não quero ser rebanho, ser levado por outros que, inclusive, não leram e estudaram tanto quanto eu. Eu estou estudando para isso, para que ninguém diga. Eu leio todas as partes, todos os lados, e tento, através disso, chegar a uma conclusão. Quando cheguei a nenhuma, ainda por isso que eu sou agnóstico. Já leu a Bíblia, já aprofundou? Todinho. Inclusive de forma científica também, porque os livros da Sagrada Escritura há muita polêmica aí. O Novo Testamento. Eu li isso tudo de forma séria. É uma coisa que eu gosto. Eu tenho mais de 10 Bíblias diferentes. E aí você vê que as traduções e de forma científica o estudo dos livros históricos. Tá bom, gente. Ah, não, Gabriel, chega para